O programa Troca de Ideias conversa agora com o delegado titular da Delegacia de Polícia de Teutônia, José Romaci Reis, ele que já foi delegado regional, já foi delegado aqui de Lajeado, de Estrela, está há 4 anos lá em Teutônia e está respondendo, está fazendo investigações sobre esse acidente com o ônibus da Universidade de Santa Maria que aconteceu no dia 4 de abril. Em Imigrante. Ou seja, ontem completou um mês desse trágico acidente que deixou 7 pessoas mortas. Ainda temos pessoas internadas em hospitais. Informação que se tem de uma pessoa lá em Santa Maria. Tem outra pessoa, um homem que está internado aqui no Hospital Bruno Born em Lajeado. Mas também precisamos saber da questão do ônibus. Qual era a condição daquele ônibus trafegar. E aí o próprio delegado tem conversado com a imprensa, tem trazido informações e algumas informações são diferentes do que vem da Universidade Federal de Santa Maria e do que a polícia está apurando. E por isso que a gente convidou o delegado para falar sobre esse caso, o que já foi percebido, o que está por vir ainda. Bom dia, delegado. Bem-vindo mais uma vez aqui à nossa programação da Independente. Bom dia aos ouvintes da Rádio Independente. Na realidade, a gente já recebeu o laudo pericial do IGP, em que aponta falha nos freios. Ou seja, o freio traseiro do lado esquerdo estava totalmente inoperante, dado o desgaste da lona do freio. Ela estava muito desgastada e, por isso, o sistema de freio não funcionou naquela ocasião. Mas, aliado a isso, ainda tem outras questões que estão sendo analisadas com relação à conduta do motorista. Nós temos que verificar se ele agiu corretamente ao utilizar o freio motor e o freio de serviço ao descer a serra. E são fatos que estão sendo apurados ainda. A gente tinha uma ideia de concluir esse inquérito em 30 dias, mas ontem fez os 30 dias e não foi possível, porque até a gente depende ainda de alguns quesitos complementares à perícia técnica que foi realizada, que ainda não chegaram. E por isso talvez atrase uma semana aí na conclusão do inquérito. Em relação às revisões feitas, né, ou não feitas, o que já se tem de comprovações do que realmente foi feito nesse ônibus? Na realidade, a gente conversando com o mecânico, que normalmente costumava trabalhar nesse ônibus, que é uma empresa terceirizada e credenciada para essa finalidade, ele nos disse que a última revisão que ele teria feito no ônibus, revisão geral, em que analisa todos os itens, foi em outubro, se não me engano, outubro de 2023. De lá para cá ele não fez mais nenhuma revisão geral. Fez apenas alguns serviços pontuais, mas nada de freios. E nos freios ele não chegou a mexer. E a universidade, ela menciona que teria feito uma revisão em novembro de 2024, uma revisão geral. Mas eu solicitei que nos encaminhasse a ordem de serviço e as notas fiscais relativas ao serviço prestado, mas até agora não nos encaminharam. Portanto, não sei se efetivamente foi realizada essa revisão geral em novembro, conforme teriam dito. Teria um prazo mínimo, delegado, de ter passado por revisão há quanto tempo, ou de quanto em quanto tempo tem que ser feita uma revisão mecânica nesse tipo de transporte? Pelo que a gente andou lendo e apurando aí, e pelo que falaram também as pessoas que a gente ouviu, o de praxe é fazer uma revisão geral a cada 6 meses, né? E, eventualmente, outros casos pontuais que são apontados ou deveriam ser apontados pelos motoristas, porque cada vez que o motorista vai pegar o ônibus para sair, ele recebe uma folha, um checklist, onde ele tem que preencher todos os itens que ele achar que está em condições. E os que não estão em condições, ele tem que apontar ali, tem defeito em tal lugar, em tal sistema. E na volta, quando eles entregam o ônibus, eles têm que entregar com esse checklist preenchido. E ali vai ser apontado se tem algum problema de freio, se tem algum problema de ar, ou outro qualquer problema no sistema de funcionamento do ônibus. E nem todos os motoristas preenchiam esse checklist. A maioria não preenchia. E aí
porque deveriam ser preenchidos para que o diretor do núcleo de serviço de transporte soubesse que o ônibus tinha algum problema para mandar ele para revisão. Mas isso não era feito. E aí caberia a quem? Ao chefe do núcleo, que receberia este checklist, juntamente com a ordem de serviço, cobrar dos motoristas o não preenchimento. Por que não foi preenchido? Né? Isso não tem resposta ainda da universidade. Né? Pelo visto é uma série de erros, né? Ou enfim, de não se apresentar, né, o que era necessário. Eu não sei se em algum momento o motorista comentou se ele tinha percebido ou não algo diferente antes desse local, né, especificamente onde aconteceu o acidente. No trajeto normal, a princípio, ele não comentou sobre isso. Não, no trajeto normal ele disse que correu tudo certo. Não percebeu nada de irregular nos freios. Até porque o ônibus, na forma que ele estava, ele poderia ser utilizado em situação plana, sem muita exigência de freios. Ele ia funcionar, não ia ter problema, provavelmente não ia ter problema se não exigisse alguma freagem brusca. Mas para uma descida de serra como aquela ali, ele estava completamente inadequado. Ele não poderia ter sido executado esse trabalho com aquele ônibus, né? Esta situação, a falta do freio, aliada à condução do motorista, que pode ter causado o acidente ali, o descarrilamento do ônibus morro abaixo. Esse ônibus, delegado José Romaci Reis, ele era de que ano? Temos essa informação? E poderia estar rodando ou era muito velho para fazer esse tipo de serviço? Em princípio, não há uma idade fixa para que o ônibus seja colocado em serviço, basta que ele esteja em condições de uso, né? Mas esse era 2006, era um ônibus já bastante antigo, mas que em princípio era para estar em condições de uso, se as revisões fossem feitas adequadamente. Como elas possivelmente não teriam sido feitas no momento certo, para alguns é 6 em 6 meses, para outros é a quilometragem, porque pastilha de freio, lonas de freio, por exemplo, pode rodar até 150 mil quilômetros, dependendo do uso que é feito dele, né? Agora, os sistemas de freio para aquela descida ali não estavam adequados, não estavam em condições, haja vista que o freio do lado esquerdo estava totalmente inoperante, e o freio do lado direito, a lona do freio do lado direito estava com fissuras, o que também dificulta a frenagem. Daí, conversando com o motorista, perguntei para ele se ele teria vindo de Santa Maria até aqui sem problema. Ele disse que sim. Aí eu perguntei para ele, mas como tu desceu aquela serra de Santa Cruz, que também é um pouquinho acentuada, mas nem se compara com aqui de Imigrante, mas ela é acentuada e exige dos freios. Aí ele me disse que não, ali ele usou corretamente os freios. O freio de motor. Ali ele usou corretamente. Então, ali em Imigrante, provavelmente ele não tem usado corretamente. Indicando um próprio erro dele, então. Ele conhecia esse trajeto? Já tinha feito? Será? Não, nunca tinha feito. Não conhecia. Ele não conhecia o trajeto ali. E, a meu ver, ele entrou a serra, ele começou a descer sem a utilização adequada do freio motor. Porque com todas as pessoas técnicos e motoristas que eu já conversei, me disseram que o correto seria, logo no início, acionar o freio motor. Inclusive falei com motoristas que descem costumeiramente aquela descida ali com ônibus. Tem que acionar o freio motor lá no início, engata uma segunda marcha e vai descer sem usar o freio de serviço. O freio de serviço é o freio de pé que aciona a lona, né? Ele era experiente, ele já tinha bastante tempo? Ele tinha 15 anos Só que ele não conhecia o local. Né? Ele pode ter entrado ali ainda usando o freio normal, e quando ele se deu por conta, o ônibus já estava a uma velocidade acentuada, ele não conseguiu mais reduzir a marcha, e não consegue mesmo. E a velocidade? Já tem a informação? A velocidade a gente ainda não tem a informação técnica do tacógrafo, como ela, e isso é objeto de quesitos complementares que a gente fez para apurar essa velocidade desenvolvida em todo o percurso da serra, né? Até a entrada naquela área de escape. Mas, pelo que a gente percebe,
Quando o ônibus entrou naquela área de escape, ele já estava em uma velocidade bastante acentuada, até porque ele percorreu 60 metros lavrando levando tudo que vinha pela frente. E ainda saltou mais 30 metros. Ele voou 30 metros até cair de bico no chão lá na frente. Significa que ele vinha numa velocidade bem acentuada, porque o ônibus ele pesa 14 toneladas. E para um objeto de 14 toneladas voar 30 metros sem encostar no chão, tem que ter uma velocidade bem acentuada. Então, em princípio, me parece que a velocidade estava acentuada. Agora, é evidente que logo no entrar na área plana ali, ela já diminuiu a velocidade, com certeza. O impacto já foi de cara a diminuição da velocidade. Então, eu tenho que considerar a velocidade no asfalto, até a entrada ali. Ali eu posso verificar qual é a velocidade desenvolvida, porque no momento que ele entrou na área de escape, ele já baixou a velocidade. E mediante os depoimentos dos passageiros, eles contam como é que eles estavam todos sentados, estavam com cinto, qual é que era como é que estava o momento ali um pouco antes do acidente? No momento que o pessoal percebeu que o ônibus estava desgovernado morro abaixo, tinha gente de pé e tinha inclusive uma pessoa falando no corredor, explicando que estavam quase chegando, que era para ficar tranquilo, que já estava 5 minutos do local. E aí perceberam, alguém gritou, segurem-se porque o ônibus está sem freio. Aí nesse momento todo mundo se agarrou nos bancos, porque a maioria não estava usando o cinto de segurança. Uns me disseram que não tinha cinto de segurança, outros disseram que não estava usando porque não foram orientados pelo motorista para usar cinto de segurança. E outros não conseguiram pegar o cinto de segurança. Apesar de que a perícia tenha dito que todos os assentos tinham cinto de segurança. Só que, em muitos deles, o cinto estava preso embaixo do assento, sem a mínima possibilidade de que o passageiro pudesse tirar. E aí eles olhavam ali, não tem cinto, por isso que me disseram que não tinha cinto. E, de fato, aparentemente não tinha, né? Então, muitos não usaram porque não viram o cinto, que estava embaixo do banco, e outros não usaram porque não quiseram mesmo, mas disse que foi um desespero total, né? No momento que perceberam que o ônibus estava descendo a serra desgovernado e que ele andava em zigue-zague, atropelou cones e tudo mais, foi um desespero total, né? O pessoal até o impacto lá embaixo. É quase um milagre que mais pessoas não tenham morrido, né? 7 passageiros acabaram morrendo. Eram quantos no total, delegado? Eram 34. 34 passageiros, pensa. Então, nós vamos aí, um número até, graças a Deus, mas um número até pequeno diante de tudo que o delegado falou, né? De tudo que a gente viu, cair de bico, né? Dessa altura, né? 14 toneladas, vinha arrastando, está sem freio, olha, e sem cinto de segurança para segurar o corpo, o impacto naquele choque realmente. Mas nós tivemos outras pessoas que não faleceram, mas que estão com bastante debilidade, né? Em relação à sua saúde. Tem pessoas que... Uma das pessoas com quem a gente conversou teve uma perna amputada, né? Outros com os braços quebrados, outros com problema de coluna, outros com costela quebrada, outros com a cabeça com ferimento, né? Tem tudo que é tipo de lesões. Além da questão psicológica que ainda... Sim, além disso que é bastante traumatizante nesse caso, né? E o pessoal está bem ruim nesse sentido aí. Mas cabe a nós agora apurar a realidade dos fatos, o que efetivamente ocorreu, até porque a gente talvez, e eu acho que é bem provável que sim, vá responsabilizar alguém. E para que não haja uma responsabilização inadequada, a gente tem que estudar bem os procedimentos, os contratos todos, o que diz um contrato, o que diz outro, né? Para que a gente possa fazer o adequado indiciamento, quem realmente concorreu para o fato. Ou seja, quem concorreu é aquele que teve culpa direta no evento, né? Aquelas pessoas que não tiveram culpa no evento não serão responsabilizadas, né? Já tem uma linha que a delegacia de Teutônia está seguindo para saber quantos poderão ser os indiciados? A gente está estudando essa possibilidade, ainda não temos ainda tudo completo, porque não apuramos a total responsabilidade, depende ainda de alguns quesitos complementares. Depois disso a gente vai, talvez até o fim da semana a gente conclua, e aí vamos divulgar esse indiciamento, se houver algum, a gente vai divulgar no momento oportuno. E é possível que haja prisão? Não, prisão não, até porque a gente está tratando
como homicídio culposo de trânsito, né? E lesões corporais culposas de trânsito. Se eventualmente fosse partir para um dolo eventual, poderia ter prisões. Mas até o momento não foi constatado ainda que alguém deliberadamente tenha deixado o ônibus partir com aquelas circunstâncias, sob qualquer pretexto, aconteça ou não o acidente, para mim pouco importa. Isso não ocorreu. Então a gente não tem como partir para um dolo eventual ou direto. Né? Mas quais seriam os próximos passos, delegado, caso haja um indiciamento? Que tipo de consequências terão essas pessoas ou essa pessoa indiciada? As pessoas indiciadas vão responder provavelmente por 7 homicídios culposos de trânsito e mais 20 e poucas, 24 ou 25 lesões corporais de trânsito. E aí vai a júri normalmente? Não vai a júri porque é culposo. Né? Se fosse homicídio doloso, sim, iria a júri. Mas nesse caso não vai a júri, é julgado pelo juízo comum. Mas aí depois pode haver a prisão, então? Se, dependendo da pena que o pessoal levar, pode sim. Pode, até numa condenação final, pode haver a prisão, sim. A própria Universidade Federal de Santa Maria parece que abriu uma sindicância, né? Há esse tipo de conversa ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? A delegacia de Teutônia também, de repente, ajuda a essa sindicância? De que forma que isso pode ter alguma interferência? A universidade, inclusive, nos solicitou cópia do inquérito, que a gente não forneceu ainda, porque não está concluído o inquérito. No momento que ele tiver concluído, a gente vai entregar cópia para eles, sim, para eles dar andamento nessa sindicância. Mas para nós, na área penal, não interfere. Sindicância é administrativa e o processo e o inquérito é penal. Então não tem relação uma coisa com a outra, né? E nem tampouco no processo civil, que vai ser apurado depois. Aí o processo civil pode elencar vários culpados, porque a responsabilidade civil é diferente da responsabilidade penal. Nós não podemos indiciar alguém objetivamente. No direito penal não existe responsabilidade objetiva. O senhor falou que deve concluir, talvez, até o final dessa semana, né? O inquérito. Mas o senhor diria que é uma tendência ter indiciamento ou não? Não, é uma tendência, sim, até porque houve falha no sistema de freios, né? E se houve falha no sistema de freio, alguém tem culpa nesse caso aí, porque não encaminhou o ônibus para revisão quando deveria ter sido feito. Então, o ônibus saiu de lá com falha, já saiu de Santa Maria com o freio desgastado? Sim, já saiu. Até essa foi uma pergunta que eu fiz no quesito. Se já era anterior ou o fato ocorreu no momento da descida. Não, eles me garantiram que o fato já vinha de tempos atrás. Então, significa que o freio já não estava adequado quando saiu o ônibus de lá de Santa Maria. Essas comprovações que o senhor aguarda ainda por parte da Universidade de Santa Maria, né, das revisões que eles dizem terem feito, tem um prazo para essa entrega ou já deveria ter sido entregue? Já deveria ter sido entregue, só que não entregaram ainda. Vamos ver até o final da conclusão do inquérito se eles entregar. Tudo bem, se não me entregar, a gente vai concluir que não houve revisão. Né? Muito bem. Delegado de Teutônia, José Romaci Reis, obrigado pela presença aqui na Rádio Independente. Continuamos acompanhando esse caso que é tão importante aí, especialmente para as famílias, né, das pessoas que acabaram ou morrendo ou sendo gravemente atingidas, né, de uma ou de outra forma. Ok, muito obrigado a vocês. A gente está... É uma obrigação nossa, inclusive, de informar a comunidade acerca dos fatos que ocorreram e do que está acontecendo, até para que fatos dessa natureza não volte a acontecer. Então a gente está na tentativa de apurar com a maior lisura possível. Mais uma vez, muito obrigada. Titular da Delegacia de Polícia de Teutônia, delegado José Romaci Reis.